Fala investidor, tudo bem com você? Caio Azevedo falando aqui do canal Educa Investe, o canal que vai te ajudar a investir melhor. E no vídeo de hoje trataremos de um assunto muito importante. Aliás, importantíssimo, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a ingressar no mundo dos investimentos, no mundo do mercado financeiro, a famosa reserva de emergência. Basicamente, a reserva de emergência ela é utilizada para te dar mais tranquilidade financeira ao longo da sua jornada como investidor. É bom lembrar sempre que a reserva de emergência deve ser a sua primeira meta financeira, ou seja, o seu primeiro objetivo financeiro. Ela serve basicamente para tratar de imprevistos ou situações excepcionais. Mas antes de começar o vídeo, gostaria que você deixasse o seu gostei e se inscrevesse no canal. Agora, roda a vinheta que a gente já começa. Mas afinal, o que é uma reserva de emergência? Bem, basicamente, a reserva de emergência é um montante que você deve ter guardado na sua carteira de investimentos para te dar tranquilidade financeira e que você utilize esse dinheiro para uma real necessidade, ou seja, uma necessidade de desembolso. E aqui vão três características principais desse tipo de aplicação. Basicamente, uma reserva de emergência você deve selecionar um produto que tenha alta liquidez, ou seja, que a capacidade da aplicação financeira se transformar dinheiro está disponível na sua conta corrente, tá? Ela deve ter um baixo risco, né? Ou seja, uma alta segurança, ou seja, o valor da sua aplicação ele não pode vir a ser negativo. Ok? Você não pode perder capital para esse tipo de investimento. E outra característica importantíssima é a média baixa rentabilidade. Afinal de contas, uma reserva de emergência, o objetivo, o foco não é rentabilizar patrimônio, mas sim proteção, tranquilidade e segurança. Ok? Mas afinal de contas, para que eu devo fazer uma reserva de emergência? Vamos aqui a algumas considerações que vão te ajudar a decidir sobre a importância desse tão importante investimento, dessa tão importante etapa no mundo dos investimentos. Primeiro, imprevistos acontecem, situações desagradáveis acontecem ao longo da sua jornada como investidor e é preciso que você tenha guardado um capital reservado para quando esses imprevistos aparecerem, você possa cobrir eles sem ter que recorrer a parentes ou sem ter que recorrer a bancos e empréstimos bancários de curto prazo. Outra grande importância da reserva de emergência é para que você não se desfaça de investimentos de longo prazo para cobrir despesas de curto prazo. Ou seja, você deve sempre investir com estratégia. Os investimentos de longo prazo devem ser respeitados os prazos que você colocou como objetivo para aquele investimento e os objetivos de curto prazo também. Então, nunca se desfaça do investimento de longo prazo para cobrir despesas no curto prazo. Por isso que a reserva de emergência ela se faz tão importante nesse contexto. Mas afinal de contas, quando eu vou utilizar essa reserva de emergência? Em situações desagradáveis do tipo bater o carro, doença em alguém da família precisando de dinheiro, fui demitido. Então são situações realmente que você precisa desembolsar algum valor, no curto prazo, ok? Mas para que é indicada a formação dessa reserva de emergência? Basicamente, todo tipo de investidor, todo tipo de pessoa deve ter a sua reserva de emergência, seja ela um servidor público, seja ela um seletista, seja um autônomo ou seja um empreendedor. Simplesmente a reserva de emergência é indicada para toda e qualquer tipo de pessoa. Ah, certo, mas aonde eu vou aplicar esse valor? Trocando em miúdos, a reserva de emergência ela deve ser aplicada em um produto bastante simples.
por favor, nada de aplicar em produtos complexos que você não entenda, ok? Basicamente, ela deve ser um produto simples, como eu já falei, ela deve ter segurança e ela deve render aí, no mínimo, 100% CDI ou acompanhar a taxa Selic. E aqui vão 3 exemplos, né, de produtos financeiros adequados para que você possa formar a sua reserva de emergência. São eles: primeiro, Tesouro Selic. O segundo é um CDB de liquidez diária que renda no mínimo 100% CDI, ou seja, ele acompanha o CDI. E o terceiro investimento ou aplicação financeira que nós trazemos para você é o fundo DI, que é fundo DI que é uma espécie de fundo de renda fixa, né? Que acompanha o CDI e que com taxa, por favor, com taxa de administração baixa, ou seja, até 0,3% ao ano. Nada de aplicar em fundos de renda fixa com taxas de administração elevadas, tudo bem? Mas, Caio, quanto valor financeiro eu devo ter nessa reserva de emergência? Bem, esse montante varia de pessoa para pessoa. O importante é que você esteja tranquilo financeiramente com aquele valor destinado à sua reserva de emergência. Mas um método bastante comum é reservar de 6 a 12 meses do seu custo médio mensal. Ou seja, se você é servidor público ou seletista, isto é, se você se enquadra nessas duas categorias profissionais, se você realmente tem uma previsibilidade maior nas suas receitas, nós recomendamos que você acumule até 6 meses do seu custo mensal. Isto é, se você tem uma despesa mensal, um custo mensal de R$2.000, você então precisará acumular R$12.000. Mas agora, se você for empreendedor ou autônomo, isto é, em categorias profissionais que envolvam maior risco e pouca previsibilidade de receitas, é altamente recomendável que você acumule até 12 meses do seu custo mensal. Isto é, se você tem um custo mensal de R$2.000, você precisa então acumular os R$24.000 para então formar toda a sua reserva financeira e alcançar esse objetivo, esse primeiro objetivo, o primeiro passo, né, no mundo dos investimentos. E agora, você conseguiu entender um pouco melhor sobre reserva de emergência? Lembre-se que quando você for utilizar a sua reserva de emergência para cobrir algum gasto, alguma despesa eventual que possa acontecer, lembre-se sempre que o foco deve ser em repor essa reserva de emergência. Afinal de contas, você também deve continuar a ter sua tranquilidade financeira, ok? E aí, você já formou a sua reserva de emergência? Onde que você aplica esse capital? Por favor, deixe aqui abaixo o seu comentário. E aí, gostou do vídeo? Então compartilha ele para que mais pessoas possam entender a importância da reserva de emergência e possam investir da maneira correta, ok? E por fim, deixe seus comentários aqui embaixo para saber quais são os temas do seu interesse e que nós possamos trazer mais conteúdo aqui para o canal, ok? Te vejo no próximo vídeo e até lá!